Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu formo em 7 dias aqui na Federal do Mato Grosso do Sul para medicina. E como esse canal fala sobre mim e fala sobre os livros, hoje eu decidi trazer um compilado, então esse vídeo vai ser grande, sobre os livros que eu acho que são essenciais para a faculdade de medicina, que você deve ler, deve estudar, as minhas preferências pessoais. E, como eu disse, são as minhas preferências pessoais. Então, um disclaimer. É muito possível que eu indique algum livro e na sua faculdade de medicina, os professores utilizem outro livro como referência. Em havendo um outro livro como referência, eu sugiro que você estude pelo livro de referência. Por quê? Porque caso dê alguma divergência de conteúdo, muito provavelmente os professores vão manter a opinião deles baseado no livro de referência, tá? Bom, esse é o pequeno disclaimer. Segundo disclaimer, eu não comprei todos os livros, tá? Minha faculdade tem biblioteca e ela tem um acervo online muito interessante. Então, quando eu falar dos livros aqui, eu não vou especificar a edição nem nada, sugiro que você pesquise sempre a edição mais recente. E quando for um livro que vale a pena comprar, eu vou falar pra vocês, tá bom? Terceiro, eu não tenho conflito de interesses, então é isso. Vou dividir esse vídeo em 4 blocos, vamos dizer assim. Então, são livros para ciclo básico, livros para o ciclo clínico e livros para o internato e livros extra, literatura, livros de soft skills que podem te ajudar bastante durante a faculdade, vão te trazer algumas coisas positivas, tá bom? Então é isso. Primeiro, gente, vou falar sobre os livros para o ciclo básico, tá? Bom, para quem não é da medicina, o ciclo básico são os 2 primeiros anos da faculdade, a gente vai estudar coisas gerais, principalmente anatomia, fisiologia, microbiologia e tudo mais, tá? Não vou trazer livros para todas as matérias, tá? Eu vou falar dos livros mais importantes. Então, por exemplo, anatomia. Anatomia, eu tive experiência com todos os livros, assim, praticamente todos, tá? E aí, existem opções muito distintas. Por exemplo, se você tem um bom laboratório de anatomia físico, é muito interessante você usar o Yokoshi, que é o de imagens, né? Ou um atlas bastante completo, como é o do Sobota, tá? Mas, em termos de livro-texto, eu acho que nenhum livro chega perto da qualidade e da objetividade do Moore e do Sobota. Então, para mim, eles são os principais livros que você deveria ler para a faculdade. O Gray Black é um livro excepcional, mas o Gray Black é muito, muito prolixo. Então, assim, eu brinco que pro Gray Black, para você entender que o Gray Black tá falando da mão, vai uns 3 capítulos, né? Porque ele fala que o ser humano, não sei o que lá, que no plano sagital, situa, se distalmente, muito complexo para chegar na mão. Então, assim, é um livro muito bom, mas é um livro muito prolixo. O Testucci é o melhor livro de anatomia do mundo, mas a gente não tinha ele na faculdade, eu não quis desembolsar a grana que era comprá-lo, tá? Então, assim, pequeno parênteses. E aí, outro pequeno parênteses dentro da anatomia para neuroanato, não existe outro livro melhor que o Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. Gente, Neuroanato Funcional é simplesmente o melhor livro de anatomia possível para estudante de faculdade, graduação, tá? Hoje já está na quarta edição. O Dr. Ângelo, infelizmente, faleceu, mas a filha dele continua editando os livros e aí lançaram a 4ª edição do Neuroanato Funcional. Então, assim, para mim, se você faz a leitura daquele livro do começo ao fim, você tem um entendimento de neurologia muito, muito superior à média das pessoas que vão ler por outros livros, tá? O Sobota não é bom o suficiente, porque neuro tem que fazer essa associação, né? Do que tá sendo da estrutura e da função. Se você não faz essa associação, você nunca vai aprender e decorar essas coisas, né? É muito difícil. Então, fica aí as minhas dicas. Para histologia, tá? Vamos fugir do convencional. Eu vou indicar para vocês, gente, o Kirzenbaum.
que é um livro de histologia fundamental e muito bom, tá? Hoje em dia, as metodologias são ativas. Então, você tem que estudar por você mesmo. O Kirsebon, no geral, quando as pessoas estão com tempo limitado, elas estudam pelo Tortora. O Tortora não é um livro bom para quem está fazendo medicina. Eu acho que é um livro muito superficial. E todos os professores vão concordar comigo. Por que eu tô falando dos livros, gente? Outro pequeno parênteses aqui. Porque eu estudo por livros, tá? Na maioria dos casos, durante a faculdade, eu preferi estudar por livros. Então, por isso que eu tô falando isso. O Tortora eu acho muito raso. Eu acho que, assim, se você não tem tempo de ler o livro de Anato, Físio e Isto, vale a pena ler o Kirsebon. Porque ele traz uma noção muito boa da anatomia macro, traz a histologia com um detalhe bom, faz associações clínicas, então tem coisas que eu aprendi no ciclo básico que já serviu para o meu ciclo clínico, e ele também traz a função de cada célula, cada tecido e até alguma explicação fisiológica. Então eu acho que ele é o livro mais completo se você está com pouco tempo para estudar morfofisiologia, tá bom? Para fisiologia, existem diversas opções no mercado, tá? O mais clássico para quem está estudando medicina, com certeza, é o Fisiologia Humana, Tratado de Fisiologia Humana do Guyton e Hall. É um livro muito bom, é um livro muito bom. Existem outros. Eu, particularmente, li o Guyton e durante os 2 primeiros anos de faculdade, eu acho que faltou 2 capítulos para eu ter lido o Guyton inteiro. Então, assim, semanalmente a gente lia 3, 4 capítulos do livro e é muito interessante, tá? Então, no meu coraçãozinho, o Guyton tá lá. E bom, mais ou menos isso. Para patologia humana, eu amo o Neves. O Neves, assim, para patologia não, meu Deus do céu, para parasitologia. O Neves, assim, um resumo muito bacana, mas o Rei também é muito interessante e ele é realmente mais completo que o Neves, tá? Bioquímica, vou confessar para vocês, como eu fiz técnica em química no ensino médio, bioquímica me dava um pouco de preguiça. Então, assim, eu não estudava pelo Leininger. Eu ia por aulas do YouTube, então, assim, realmente foi uma matéria que eu fui patinando, tá? Mas, bioquímica é uma das disciplinas que depende muito de como o seu professor cobra. No geral, eles vão cobrar pelo Leininger. E tem coisas que tem no Leininger, gente, que não vai ter nos outros livros. Então, você vai perder tempo lendo um outro livro de fisiologia, de bioquímica, e aí na prova vai cair o Leininger. Então, assim, pergunta para os seus veteranos qual livro que o professor usa, porque, no geral, vai ser o Leininger mesmo, tá? Bom, de ciclo básico, eu acho que é isso. Não usei nada muito específico para microbiologia, usei a referência que a professora pediu. E para semiologia médica, eu particularmente preferia o Bárbara Bates do que o Porto, tá? Mas o Porto é excepcional também, então vai do que tem disponível na faculdade, os dois são muito bons. Eu acho que o Bárbara Bates é um pouquinho mais conciso, então eu acho que vale muito a pena fazer essa leitura. Indo para o ciclo clínico, tem um livro que eu diria para você ler aí no final do seu ciclo básico para o ciclo clínico e também no internato, que é o Felsinho de Radiologia. Gente, o Felsinho é um livro assim, chuchu beleza, entendeu? Porque ele vai te ensinar radiografia de tórax, tá? Ah, Rafael, mas hoje em dia, né, o POX tá tão em alta, hoje em dia a tomografia tá fácil. Mas, gente, se você não domina a radiografia de tórax, muito dificilmente você vai progredir nos exames de imagem, porque a radiografia de tórax tem 5 densidades. Uma tomografia tem 50. Então, assim, é muito importante que você associe outros conhecimentos, né? Então, leia o Felsinho, dá para você ler em uma semana, o livro é super engraçado, interativo, então vale muito a pena, tá? Daí, no ciclo clínico, eu diria que o seu melhor amigo no ciclo clínico, primeiro, vai ser um livro de patologia para você fazer esse estudo associado. Então, pode ser o Robbins, patologia mesmo.
acho que o Bogliolo é patologia também, pode ser um livro de patologia, porque eu acho que você entende muito mais a patologia no livro de patologia. E eu li o livro de patologia e li o livro de clínica médica. Então, meu melhor amigo da faculdade também, nesse terceiro e quarto ano, com certeza, foi tratado de clínica médica do Cecil Goldman, tá? Pode ser o Harrison? Pode. Minha faculdade não tinha o Harrison, tinha o Cecil Goldman atualizado, então eu preferia o Cecil Goldman. E aí, vale a máxima, né? Você usa o livro para estudar patologia das doenças, para estudar classificação, gravidade, e aí você se atualiza em artigos, no up-to-date, para você fazer para você estar atualizado em relação às condutas. Mas é chuchu. Não estudei nenhum livro específico de cirurgia, usei o up-to-date quando necessário, e eu acho que vale muito a pena você ir perguntando realmente para os professores. Por exemplo, na minha faculdade tinha cabeça e pescoço. E aí, gente, cabeça e pescoço tem que ler o tratado específico lá de cabeça e pescoço, o livro para residentes, porque não é um tema trivial de se estudar. E aí, realmente, quando a disciplina era mais pesada, eu ia no livro texto daquela especialidade. Então, por exemplo, infecto, eu li o Veronese, alguns capítulos. Endócrino, eu li o Nelson. E eu ia por aí. Nefro, eu já achei que o livro de clínica médica dava conta do recado. Então a gente ia por aí. O Cecil Goldman, a gente realmente, até hoje eu abro ele para fazer consulta, porque realmente eu acho que é um livro muito completo. Ele tem inclusive alguma coisa de dermato e ele traz bastante coisa, né? São livros americanos. Então, assim, eles realmente não vão trazer tanto de doenças de uma realidade brasileira. Daí, se você for estudar por alguma coisa brasileira, talvez valha a pena estudar pelo Antônio Carlos Lopes. É uma opção boa também. Já cheguei a ler algumas coisas, mas eu preferia o Cecil Goldman, tá? E conheço gente que preferia o Harrison, então fica aí a critério. Acho que mais ou menos isso. Ciclo clínico, eu trocava de especialidade a cada 3 semanas. Então, assim, dificilmente eu comprei algum livro nessa época, tá? Mentira, eu comprei um livro no ciclo clínico, que é o Tratado de Ortopedia e, na verdade, é Ortopedia e Traumatologia para Graduação, do Tarcísio Eloy, da USP, tá? Esse livro eu comprei por indicação dos professores da ortopedia. No primeiro dia da ortopedia eu já pedi esse livro. E, gente, ele é um livro muito, muito completinho, assim. Ele dá uma noção geral de muita coisa de ortopedia. Ele não é um livro para quem tá fazendo ortopedia, né? Ele é um livro realmente para quem não é especialista. Então, ele vai tratar das principais patologias, vai tratar de ortopediatria, então vai falar de Legg-Calvé-Perkins, vai falar de Osgood-Schlatter, vai falar de pé torto congênito, de displasia de desenvolvimento de quadril. Então, assim, muito, muito completo. Eu acho que esse é também um dos meus melhores amigos, assim, na faculdade. E eu já emprestei ele pra amigos, entendeu? Então, assim, eu realmente acho o Tarcísio um livro muito interessante. Então, particularmente, eu indico para todo mundo a leitura, porque é um livro que realmente contempla muita, muita, muita coisa. E também dá para você deixar em casa, para você tirar alguma dúvida, né? Muito interessante. Vai falar de arte antisséptica, de vários temas que são bem caros da ortopedia. Aí, chegando no internato, existem alguns livros que são... Por exemplo, eu cheguei no internato, minha última disciplina no ciclo clínico foi ginecologia e obstetrícia. Eu já tava meio cansado, então assim, tirei férias, comecei o internato, eu me senti muito deficiente em ginecologia e obstetrícia e em pediatria. Em ginecologia e obstetrícia, eu preferi ir aos livros. E aí, gente, eu li o Zugaib inteiro. Acho que me faltam 2 capítulos para ler o Zugaib inteiro. Fui lendo conforme eu ia vendo as coisas no estágio. E assim, é um livro muito, 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 muito bom. Ele tem um viés que ele é feito pelos professores da USP, né? Então, são os protocolos da USP.
Se você vai usar ele para prova de residência, algumas coisas estão um pouco distintas, né? O Zugab, ele tende a ser um pouco mais conservador em algumas condutas de indução de parto, de indicar cesárea, né? Então, ele indica parto normal mesmo com uma cesárea prévia. Então, enquanto que alguns outros, eles são mais urgentes, enfim, interatividade e tudo mais. Mas o Zugab é um livro excepcional e é um livro de muito fácil compreensão. Então, vale a pena a leitura, tá? Inclusive, as partes de estática fetal, mecanismo de parto, dá para entender muito bem lendo o Zugab, tá? Pediatria, gente, pediatria é um negócio assim que eu realmente, a pediatria, a gente teve embates durante a faculdade. E aí, pediatria, eu acho que, assim, a grande bíblia atual é o Tratado Brasileiro de Pediatria, né, da Sociedade Brasileira. Mas eu não acho um livro bom, sabe? De verdade, eu acho que ele é um compêndio que vai ter tudo, mas eu acho que tudo que tem lá é raso, sabe? A gente tem um capítulo de doenças exantemáticas que não dá 5 páginas, gente. 5 páginas para ele falar de sarampo, escarlatina, rubéola, exantema súbito, eritema infeccioso, sabe? E Kawasaki é separado, mas enfim. Entende? Então, assim, particularmente, eu acho que é um livro que ele se apressa muito. Então, eu acho que ele não aprofunda em alguns temas que são necessários, porque ele vai contemplar tudo. Então, você vai ter um capítulo de dermatomiosite, né? Que também é raso. Então, eu não gosto muito. Então, pediatria eu sofri para estudar, porque realmente tinha que consultar muitos materiais distintos e muita coisa da pediatria que se faz no Brasil, em termos de orientação do Ministério da Saúde, não está necessariamente respaldado em coisas internacionais. Por exemplo, no Brasil se usa teicoplanina, e aí teicoplanina não tem nos Estados Unidos. E aí fica difícil de você calcular as doses. Então, assim, é muito complicado. Pediatria tem muito conflito de escolas médicas também. Então, foi uma das coisas que eu sofri, mas sobrevive-se, tá? E aí, eu acho que os outros 2 livros que vale a pena citar no internato, primeiro, é o ACLS, que é o livro de suporte avançado de vida cardiovascular. Já acabou de atualizar para a edição de 2025, então, assim, esse aqui já está defasado, mas é um livro muito bom, que vai te ensinar parada cardíaca, vai te ensinar muita coisa de suporte de vida cardiovascular. E quando você compra o curso, você ganha esses cards aqui que você consegue deixar na sua bolsa de plantão, assim. Então, é um material que tem muito recurso, né? Tem videoaulas, e, enfim, se você comprar o curso, né? Se você não conseguiu o livro com algum amigo, você vai no curso, o curso também te dá aula, te proporciona muita coisa. Então, o ACLS e a duplinha dinâmica dele, o ATLS. Eu, essencialmente, gosto muito de trauma, né? Uma das minhas opções de residência é medicina de emergência. Então, assim, o ATLS também é um dos meus melhores amigos. E o PHTLS também. O PHTLS eu li no primeiro semestre da faculdade, algumas coisas. E o AT eu li durante o ciclo básico, li durante o ciclo clínico, li do internato, mas eu acho que pro internato faz mais diferença para você realmente... porque, querendo ou não, um dos maiores motivos de procura de atendimento em pronto-socorro é trauma, né? Lesões externas. Então, o ATLS, ele traz isso de uma maneira muito boa, protocolada. Então, essa duplinha dinâmica aqui, com certeza, tem que ser lida por quem está no internato. Bom, gente, basicamente foi isso. E aí, agora, eu vou falar sobre livros que... Meu Deus, ai, que livro é esse? Ai, meu Deus do céu. Tô doidinho. Vamos falar de livros que sim, não são necessariamente da medicina, mas que eles complementam muito a sua formação como pessoa, tá? Primeiro, esse aqui, Comunicação Clínica de Dom Zigusso,
É um livro que saiu em 2023, 2021, um livro super recente, que vai trazer para você sobre a comunicação clínica. Então, muita gente fala que comunicação clínica é dom, que você tem que ter essa predisposição, uma comunicação e tal. E o livro traz ferramentas práticas para você melhorar isso. E provando que é uma questão de estudo. Então, se você senta e estuda técnicas de comunicação, você tem um melhor atendimento ao seu paciente. Então, assim, é um livro que vai te ensinar soft skills de maneira teórica. Então, assim, é um livro que eu particularmente li no estágio de saúde da comunidade e me ajudou muito, por exemplo, a conseguir fazer consultas no tempo preconizado pelo Ministério da Saúde, né, de 20 minutos. Então, foi um livro que foi essencial para eu aprender a como interromper o paciente se necessário, de pactuar, conversar sobre algum tema ou outro na próxima consulta. Então, é um livro que eu indico demais a leitura, tá? Outro livro que eu indico muito a leitura, eu trouxe aqui, eu achei que era A Hora da Estrela, mas esse aqui é Legião Estrangeira. Leia A Hora da Estrela ou Vidas Secas, tá? Por quê? Porque aqui, nesses dois livros, você vai ter personagens que têm uma dificuldade de expressão muito grande. Então, a pessoa que não consegue se expressar, ela precisa ser assistida de uma maneira mais atenciosa. Por quê? Porque às vezes ela não sabe o que ela está sentindo. E muitas vezes isso acontece na pediatria, acontece quando o paciente você diverge culturalmente do paciente, isso acontece, né? Normal. Então, essa competência cultural, ela vem também do esforço de entender o outro. Eu trouxe aqui É Isto um Homem, do Primo Levi. Por quê? Porque sim, gente, assim, É Isto um Homem é um livro que também fala muito sobre a humanidade, né? Então, é um livro que vale a pena ser lido durante a faculdade de medicina. Eu acho que a gente tem que entender que a vida também, ela vai... na verdade, a faculdade de medicina, ela precisa ser complementada com coisas culturais também. Tinha um professor que falou pra mim, falou assim numa aula pra gente, no segundo ano da faculdade, assim, viagem, pessoal. Se vocês não tiverem dinheiro pra viajar, leiam os livros. E como eu não tenho dinheiro para viajar, estou lendo os livros, né? Então, excelente. E aí, por fim, eu trago mais dois livros que são, assim, muito interessantes. Primeiro, A Morte de Ivan Ilitch, que vai trazer como Tolstói vai trazer a vida de um funcionário que vai sofrer um acidente doméstico e ele vai evoluir a óbito, né? Tá escrito no título do livro. E vai trazer todas as reflexões que essa pessoa teve durante a vida, né? Sobre arrependimentos. Então, assim, é um livro que é muito bacana para você entender um pouco não de cuidados paliativos especificamente, mas entender sobre a hora da morte. Muita gente não teve ainda contato, né, de parentes próximos falecendo. Então, assim, o contato, nem que seja via literatura, é muito interessante para você ir adquirindo profundidade durante a faculdade, né? A gente entra tão novo, imaturo, vale a pena. E esse aqui é um bônus, tá? Que eu preciso falar, porque gente, se eu li A Montanha Mágica, eu vou indicá-lo para todo mundo, mesmo que eu tenha demorado 2 anos lendo. Que é o seguinte, isso aqui, se você chegar na pneumologia e falar que você leu A Montanha Mágica ou... O professor da pneumo, gente, ele sempre fala pra você assim, não, porque a gente foi inventado os tuberculostáticos ali em 1960, 70, e a vacina da BCG um pouquinho antes, né? E antes disso, tinha um tratamento para tuberculosos, né? Qual que era esse tratamento? Você vai falar bem assim, eles iam para sanatórios em locais com alta altitude. E pronto, você ganhou o dia. E aí o professor vai regalar o olho e falar assim, você leu A Montanha Mágica? Aí você fala... E eu falei pro professor, não li, mas lerei. E eu li até acabar a faculdade. Então, assim, é isso. Leiam esses livros de literatura que vão falar sobre ambientes de pessoas doentes. Eu acho que são livros que só agregam, né? Por mais que as temáticas desse livro sejam diversas, com certeza alguma coisa ele vai te agregar. Então, leia nem que seja as 3 primeiras páginas, né? Tem Abril.
Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha pilha de livros que eu considero fundamentais para a faculdade de medicina. E é isso. Tchau, tchau.